Entrevista. Número de casos de cachumba dispara no país e também no sul de Minas. Nos últimos meses, os casos de cachumba aumentaram em várias cidades do sul e do sudeste do país. Minas Gerais não ficou de fora e no estado, 1.883 pessoas foram infectadas pela doença em 2017, o que representa aumento de 80% em relação ao mesmo período de 2016. No sul de Minas, esta situação também foi verificada. Poços de Caldas, por exemplo, registrou neste ano pelo menos 225 casos da doença, de acordo com a epidemiologia da cidade. O número é quase o mesmo do total registrado em todo o ano passado. E a realidade se estende a todo o Brasil. Para falar sobre o assunto e explicar detalhes sobre a doença, estamos recebendo ao vivo a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cássio. Bom dia, Sandro. Eliane, seja bem-vinda novamente. Não é? E quando nós já havíamos noticiado, Eliane, há 10 dias que a cachumba estava crescendo no sul de Minas, Poços, Pouso Alegre e tudo mais. E aí eu pensei, não, eu vou convidar a Eliane para falar sobre esse tema que é tão importante, porque a cachumba, quando nós éramos crianças, a cachumba era um assunto recorrente, não é? Todo mundo tinha que pegar catapora, sarampo e cachumba, né? E os anos foram se passando, essas doenças foram ficando um pouco esquecidas. E agora a cachumba está em alta novamente. Né? Verdade, Sandro. E o que seria a cachumba? Cachumba é uma doença infecto-contagiosa, que a gente chama. Ela é transmitida por um vírus, tá? O vírus é o paramiovírus e ela é extremamente contagiosa. Por ser uma doença que é transmitida por um vírus, é uma doença mais complicada de você, porque vírus não tem remédio. Não existe um remédio que você toma que, igual, por exemplo, num caso de uma infecção bacteriana, você toma um antibiótico. Para vírus não existe remédio. Então, e ela se torna bastante contagiosa. Ela é uma doença que ela atinge as glândulas que produzem a saliva. Nós temos 3 glândulas que produzem a saliva, que é a parótida, as submandibulares e as sublinguais. Então, a parótida fica aqui atrás dessa parte molezinha da nossa orelha. É a maior glândula que produz a saliva. As outras ficam embaixo da língua e uma aqui embaixo do nosso maxilar. A principal atingida é a parótida. Que é atrás. Que é atrás. Por isso que a pessoa incha muito o rosto, fica com um lado, os 2 lados do rosto extremamente inchados. Um sinal bem característico da cachumba, bem, né? Bem característico. E a cachumba, o vírus, ele pode afetar, como são pares de glândulas, cada glândula tem o seu parzinho, a parótida tem do lado esquerdo e do lado direito, a pessoa pode ter a cachumba só do lado direito, só do lado esquerdo, ou pode ter nos 2 lados. Será que é muito dolorido quando ele inflama? É bastante dolorido. Ela causa uma parotidite, que a gente fala, é uma inflamação mesmo dessa glândula. A pessoa tem muita dificuldade de engolir, principalmente de mastigar, até de dormir do lado que tá. Se a pessoa costuma dormir de lado, até para dormir é uma dor bem assim, que incomoda bastante. Agora, antes você falou que é um vírus, não é? Sim. Então quer dizer, tá no ar. Tá no ar. É por isso que ela é extremamente contagiosa. Ela pode ser transmitida por a saliva de uma pessoa contaminada, tá? Então, se essa pessoa, por exemplo, ela usa algum utensílio que você usa imediatamente, ela pode ser transmitida pelo exemplo? Beijo, sim, por utensílios contaminados com a saliva dessa pessoa, tá? Ela pode ser por talheres, ela pode ser transmitida pela pessoa, quando a pessoa tosse ou a pessoa espirra, então ela elimina aquelas gotículas da saliva. Isso fica no ar, essas gotículas. Então, a pessoa que está muito próxima de uma pessoa que foi contaminada pode se contaminar também. E até em toques de superfície, por exemplo, a pessoa espirrou, tossiu, ela vai e abre uma porta. O vírus pode ficar ali naquela maçaneta, num corrimão. Então, é por isso que é uma doença extremamente contagiosa. E às vezes a pessoa tosse na própria mão dela, pode estender a mão para cumprimentar alguém. Exatamente. Se ela pegou, por exemplo, ela
cumprimentou uma pessoa, ela tossiu, ela está contaminada, ela tossiu, cumprimentou uma pessoa, essa pessoa levou a mão na boca, no olho, ela já pode estar contaminada com o vírus da cachumba. É interessante, Cássio, se a gente for pensar em tudo, a gente não vive, né? Não, fica neurótico. Eu não vou dar mais a mão pra você, não, viu, Cássio? Não, mas eu não tô com cachumba. Pode ficar tranquilo. Atualmente, no período, é cumprimentar de longe só, viu? O ideal. Olha, mas assim, você falou, Eliane, que o inchaço do lado é uma das características. Existem outras 2 glândulas que também podem inchar. Agora, além dessa característica da cachumba que é mais evidente, você olha na pessoa e vê que ela está com cachumba, existem outros sintomas? O corpo reage de alguma outra maneira? A pessoa tem febre, alguma outra coisa? Sim, a pessoa tem uma febre aí em torno de 38 graus, mais ou menos. A pessoa às vezes tem bastante dor de cabeça, tá? A pessoa perde um pouco, assim, o apetite, então até talvez um pouco também pela dor, porque é bastante dolorida a mastigação. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com cachumba, o ideal é ela comer como se fosse uma sopinha, alguma coisa batida, para ela não precisar mastigar, porque é muito dolorido o ato de mastigar, porque o ato, quando ela vai mastigar, ela vai movimentar todas essas glândulas, e elas estão inflamadas, então ela vai ter bastante dor. O pior da cachumba são as complicações. Não é, assim, muito comum, mas pode acontecer. Vai depender muito se a pessoa tem, às vezes está com a resistência mais baixa, tem alguma doença de base, ela pode vir desenvolver alguma complicação. Chega a matar? Depende, por exemplo, ela pode, porque como é um vírus, o vírus, quando você é contaminado, esse vírus vai ficar circulando no seu sangue, então ele circula em todos os órgãos, tá? Então o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa pode ter uma meningite viral, isso é gravíssimo, por quê? Como a gente já falou, vírus não tem remédio, né? Então a pessoa vai ter uma meningite. O que é uma meningite? Em volta do nosso cérebro, a gente tem algumas camadas de proteção, de líquidos para proteger, de impactos, circular, mesmo nutrientes para o cérebro. Então, se a pessoa, esse vírus aloja nessas meninges que a gente chama, essa pessoa desenvolve uma meningite. Meningite viral é a meningite mais grave que existe. Porque a meningite bacteriana, a pessoa toma um antibiótico e a bactéria rebelar, ela vai ser eliminada. No vírus assim, o organismo da pessoa que vai ter que vai ser tratado sintomas, a pessoa vai ser ajudada com hidratação, com um monte de medicamentos, mas é o próprio organismo que vai ter que eliminar esse vírus nesse local. Então é bastante grave. Por isso que o ideal é prevenir, então. Sim. Outra complicação grave é uma encefalite, que é uma inflamação do cérebro, que também é uma doença bastante grave. E no caso de pessoas que têm algum problema de pâncreas, ela pode dar uma inflamação no pâncreas. Tudo nesse vírus da cachumba, tudo então. São complicações do vírus da cachumba. Uma mulher grávida, até no 3º mês de gravidez, ela pode sofrer um aborto espontâneo, ou o feto pode ter sequelas. E no caso, por exemplo, de homens na fase de puberidade, principalmente, esse vírus pode inflamar os testículos, e na mulher inflamar os ovários, que também é uma complicação bastante grave, porque pode levar tanto o homem quanto a mulher se tornar estéreis. Isso é muito grave. Antigamente, Eliane, se dizia, principalmente na roça, né? Nós temos orgulho de falar, né? Somos lá do bairro Córrego Fundo. Como que funciona isso? Se falava assim, a cachumba desceu, não é? O que significa isso? Será que existe essa coisa da cachumba descer? Será que tem a ver com essa inflamação nos testículos, de repente? É exatamente isso. Isso é mito, de que a pessoa... a gente ouvia muito isso. Se a criança correr, a cachumba vai descer. Isso não existe, isso é um mito. É o que eu falei para você. O vírus está circulando no seu organismo inteiro, né? Então, se você tem alguma predisposição de algum local, ele pode parar, tanto no cérebro, quanto nos testículos, quanto no ovário. Então, a cachumba vai descer se você correr, isso é extremamente mito.
É a inflamação dos testículos causado pelo vírus, independente de você correr, de você fazer qualquer outra coisa, entendeu? Agora vamos falar então sobre a prevenção. O neném nasce, ele já deve ser vacinado ou existe uma idade mínima para começar essa prevenção? Como é que funciona isso, Eliane? Então, a vacinação hoje faz parte do calendário, né, de vacinação obrigatório. O que previne a cachumba é a vacina tríplice, que ela previne a cachumba, o sarampo e a rubéola, ou a tetraviral. A tetraviral inclui a catapora. Essa é mais recente, essa está disponibilizada no SUS só a partir de 2013, para crianças até 2 anos. Mas a tríplice já está no calendário desde 2003. Então, por isso que diminuiu bastante. Por isso que diminuiu. A vacinação ela é feita a primeira dose com 1 ano de idade, tá? E a segunda dose ela é feita quando a criança está entre 4 e 6 anos, porque é a fase que a criança vai para a escola. Então, assim, ela recebe um reforço dessa vacina, né? Para evitar que ela tenha algum problema com algum desses vírus. Normalmente a vacina, ela imuniza, a primeira dose já imuniza cerca de 80% e a segunda dose cerca de 95%. Agora, Eliane, o ouvinte da Rádio Vinícola que está ligando o rádio agora, né? Nós estamos conversando com Eliane Pasquinelli, ela é farmacêutica e está aqui para falar sobre a cachumba, já que a doença está havendo um surto, né, em Pouso Alegre, Poços, um número expressivo de casos, e daqui a pouco eu estive vendo também São Paulo e Campinas, bastante casos, né, Eliane? Sim, bastante casos. E no sul do país, Porto Alegre, Curitiba, então realmente sul e sudeste está com um grande número de casos, daqui a pouco vai estar no Brasil inteiro mesmo. Agora, com relação a pessoa que tem 15 anos para cima, quando eu pesquisava para fazer essa entrevista, Eliane, eu vi que tem alguns lugares aí que um número de jovens, um número maior de jovens, eles estão com cachumba. Por que isso acontece? Porque normalmente se tomava só a primeira dose. E como os casos foram diminuindo, ficou se tomando essa primeira dose por muito tempo, entendeu? E aí as pessoas que tomaram essa primeira dose, elas não ficaram totalmente imunizadas. Então, por isso que agora, quem nasceu aí depois da década de 90, corre mais risco, porque ela tomou só uma dose. Às vezes a pessoa teve a cachumba nessa fase aí, criança, nessa época aí, antes da vacinação ser presente no calendário, e essa pessoa, por exemplo, teve de um lado só. Ela teve só uma das glândulas infectadas. Então, ela não está totalmente imunizada e teve só em um lado. Então, ela pode vir a pegar no outro lado, na outra glândula que ela não teve. Por isso que a segunda dose é extremamente importante. Então, adolescentes, jovens adultos não tiveram essa imunização. Já as pessoas mais velhas, elas já conviveram com isso, a maioria teve cachumba mesmo quando era criança, quem está com 50 anos ou mais, a grande maioria teve cachumba. Então essas pessoas nem precisam se preocupar, porque na época não existiam muitas vacinas, então o próprio organismo aprendeu... Essas não pegam mais? Não, é muito difícil. Estão imunizadas naturalmente. Isso é interessante. Agora, você sabe se quando a pessoa toma 2 doses, ela ainda tem possibilidade de pegar cachumba? Muito raro, tá? A segunda dose de imunização cobre aí 95%, 98%. E o organismo é muito sábio. A partir do momento que você toma uma vacina, por que vacinação é tão importante? Porque você toma a primeira dose, o seu organismo ele tem como se fosse um batalhão que fica ali esperando algum ataque. A vacina, por exemplo, normalmente as vacinas são usadas, são vacinas de vírus atenuados ou inativos. A partir do momento que a pessoa toma uma primeira dose, ela já começa, o seu organismo quando injeta a vacina, o organismo já acha que é alguma coisa estranha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar aquele invasor ali. Então, é aí que entra a imunização. É o seu organismo que produz essa imunização, entendeu? Entendi. Agora, o tratamento, você disse que o vírus não tem remédio.
para vírus? Sim, ainda não, infelizmente. Então, no caso, a pessoa com cachumba, como é que é feito esse tratamento? É paliativo, que a gente chama. Como tem muita dor, a inflamação é bem assim, proeminente, né? A pessoa fica com o rosto bastante inchado, ou se der nos testículos ou no ovário, a pessoa tem muita dor. Então, são anti-inflamatórios e analgésicos, como o paracetamol e o ibuprofeno. É contraindicado a AS, principalmente em criança, tá? E muita hidratação, repouso e, se possível, isolamento dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa passa a transmitir o vírus. A partir do momento que ela está contaminada, ela passa a transmitir esse vírus, assim, em volta dela. As pessoas que estão em volta dela, no convívio dela, se não estão imunizadas, se tem alguma doença, corre muito risco. Quando a gente era criança, pegava todo mundo. Na escola era até comum, né? A escola, eu lembro que quando eu era criança, que a escola dispensava, quando começava um surto desse, por exemplo, a escola dispensava todas as turmas pelo risco da contaminação, porque é altamente contagiosa. E a criança ou a pessoa fica quanto tempo em casa, afastada da escola e afastada do trabalho? Então, a incubação, ela vai de 12 a 25 dias. Né? Mas normalmente, lá pelo 6º dia, a pessoa já começa a sentir os sintomas. De 6 a 10 dias a pessoa apresenta os sintomas. Então, a partir do momento que a pessoa apresenta sintoma, ela sabe que está contaminada. Então, fica mais fácil ela não propagar a doença, né? Mas nesse período aí, até aparecer os sintomas, e tem gente que nem aparece os sintomas, viu? Tem gente que tem um organismo tão resistente, não só com a cachumba, mas com outras doenças. Ela é contaminada, mas não aparecem os sintomas. Aí é pior ainda, porque ela é um transmissor. Exato. Eliane, tem ainda alguma informação importante para acrescentar? Então, Sandra, eu queria falar sobre a prevenção mesmo. Além da vacina, é muito importante saber que 70% das doenças podem ser evitadas com simples gestos. Lavar as mãos. Esse é o principal, né? Esse é o principal. 70% é um índice muito alto, entendeu? Então, por exemplo, lavar as mãos frequentemente, evitar aglomerações, né? Agora vem a festa do vinho aí, a pessoa evitar ficar num lugar muito fechado, vendo que tem alguma pessoa que está assim, espirrando muito, tossindo muito, não só a cachumba, mas a gripe mesmo, outras doenças em ambientes fechados, assim, ela é bem propagada. E, por exemplo, a pessoa que está contaminada com cachumba ter essa consciência, né, de ficar mais isolado, ou então usar uma máscara, é muito importante antes de se alimentar. Por exemplo, você está na rua, você quer comer alguma coisa e tal, é muito importante lavar as mãos antes de se alimentar, depois de cumprimentar uma pessoa, é importante você estar sempre lavando. Eu não tenho água, não dá para lavar. Existe hoje alguns frascos de álcool 70, o álcool 70 ele ajuda para vírus, ele não é tão ativo, ele é muito ativo para bactéria, mas é um protetor aí. Para o vírus ele não vai fazer muita diferença, é mais lavar a mão mesmo com água e sabão, porque aí com água e sabão você vai eliminar esse vírus aí de estar contaminando os alimentos e utensílios. Interessante, às vezes está muito calor, as janelas ficam... às vezes está muito frio, Eliane, as pessoas ficam em casa ou nas escolas mesmo com as janelas fechadas. Ou seja, se está muito frio, coloca-se um casaco mais pesado e abre-se a janela para ter circulação de ar. Sim. É importante também, Sandro, salientar que, por exemplo, quando as complicações acontecem, a pessoa apresenta 2 quadros bem característicos. Desorientação, tá? Pessoa que está com alguma inflamação, ou uma encefalite, ou uma meningite, ela apresenta uma confusão mental, uma desorientação mental. Então, se a pessoa está com cachumba e ela começa a apresentar um sintoma de confusão mental, é importantíssimo, urgente, ela procurar um atendimento médico. E também dor abdominal muito severa, porque, por exemplo, uma pancreatite, que pode ser uma das complicações, a pessoa tem uma dor muito forte, muito vômito, muita náusea. Então é importante que são complicações graves, que precisam de um atendimento médico com urgência. Exato. Essa questão da higiene me chama muito a atenção, porque eu aprendi a chegar em casa da rua e lavar a mão. Sempre fiz isso em casa, nós chegamos da rua, lavamos a mão.
E eu estava vendo um jovem que morou no Brasil, ele é alemão, e ele disse que lá na Alemanha as pessoas acham que é só no Japão que tem o costume de chegar e tirar o sapato para entrar em casa. Mas esse jovem tem um canal no YouTube, é fantástico, ele conta tudo da Alemanha. Quem tiver esse interesse é só escrever lá Alemanha, Brasil, já vai aparecer o canal do rapaz, que é brasileiro de coração. E ele fala que na Alemanha, quando você chega na casa de alguém, ou na sua própria casa, principalmente, você tem que tirar o sapato. Qualquer lugar que você vai entrar na residência, você tira o sapato. Ele até brinca que lá se vende muita meia. Se preocupa muito com isso, né? Porque fez um furinho na meia, todo mundo joga meia fora. Ninguém usa meia furada porque você está sempre de meia na casa dos outros, em outros lugares. Então, também essa questão de você pisar na rua, a sola do sapato deve ter muito vírus e bactéria. Sim, ali, né? É extremamente contaminado. É a mesma coisa você sair, por exemplo, das mãos que a gente está falando. Você sai, imagina a quantidade de lugares que você toca, do momento que você sai da sua casa até na hora do almoço, né? São superfícies que são, por mais que sejam limpas, elas estão contaminadas. No ar tem muitas bactérias, muitos vírus. Então, o próprio sapato, você vai para vários lugares, e vários lugares eles se alojam em superfícies. Bactérias, vírus, eles ficam ali. De repente tem uma porta para eles saírem, contamina outra pessoa. Exato. E para um próximo programa, Eliane, a gente pode até falar, você falou da salivação, né? E hoje em dia tem muito essa cultura do beijo, né? Vou beijar. E eu já vi que com relação a isso não é apenas a cachumba, tem outras doenças também. Numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre isso também. Sim. É importante, então, as crianças hoje, nessa faixa aí de até 10 anos, eu acho que está bem imunizada, porque já receberam essa segunda dose, né? O SUS disponibilizou desde 2010 a segunda dose para pessoas até 19 anos, porque essa faixa aí que é bastante atingida da adolescência até o adulto jovem, né? Então, está disponível no SUS essa vacina. E é importante, quem vacinou só uma vez, é importante vacinar a segunda dose. A gente tem muito isso. Eu acho que é uma característica muito do brasileiro. Toma a primeira dose e aí esquece a segunda, a terceira, por exemplo. Quanto mais inativo for, a vacina é de um vírus inativado, ela precisa de várias doses, às vezes, para poder estar totalmente imunizada, como é o caso, por exemplo, do tétano, né? Uhum. Então, às vezes a gente esquece, toma a primeira dose, já estou imunizada, e não está. Ok. Eliane, muito pertinente a participação, muito pertinente esse assunto, e espero que, adotando essas medidas, Andradas pelo menos esteja protegida. Sim, agora está a festa do vinho aí, né, que as pessoas se divirtam, mas também tem essa consciência de tomar cuidado com o próprio corpo, que é muito importante. Jornal da Cidade.